Questão 9. A imutabilidade de Deus. Em 2 artigos. Em seguida, deve-se considerar a imutabilidade de Deus em sua eternidade. Consequência da imutabilidade. A respeito da imutabilidade, 2 são as perguntas. 1. Deus é totalmente imutável? 2. Ser imutável é próprio de Deus? Artigo 1º. Deus é totalmente imutável? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que Deus não é totalmente imutável. Com efeito, tudo o que move a si mesmo é de alguma maneira mutável. Ora, segundo Agostinho, o Espírito Criador move a si mesmo, mas não no tempo, nem no lugar. Logo, Deus é de alguma maneira mutável. 2. Além disso, o livro da sabedoria diz desta: Ela é a mais móvel de tudo o que se move. Ora, Deus é a própria sabedoria. Logo, Deus é móvel. 3. Ademais, aproximar-se e afastar-se designam um movimento. Ora, encontra-se na Escritura: Aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Logo, Deus é mutável. Em sentido contrário, se diz no livro de Malaquias: Deus, eu não mudo. Respondo: do que precede resulta ser Deus totalmente imutável. 1. Foi demonstrado que existe um primeiro ente, a que chamamos Deus, e que este primeiro ente há de ser ato puro, sem qualquer mistura de potência, porque a potência é absolutamente posterior ao ato. Ora, tudo o que muda, de uma maneira ou de outra, está de algum modo em potência. Fica então manifesta a impossibilidade de qualquer mudança em Deus. 2. Porque tudo o que é movido permanece estável, segundo uma parte, e se modifica, segundo outra parte. Por exemplo, o que se move de branco para preto permanece estável quanto à sua substância, de modo que se observa uma certa composição em tudo o que é movido. Ora, foi demonstrado acima não existir em Deus nenhuma composição, mas ser Ele inteiramente simples. Fica então claro que Deus não pode ser movido. 3. Porque tudo o que é movido adquire algo por seu movimento, e atinge algo que antes não atingia. Ora, Deus, sendo infinito, e compreendendo em si a plenitude total, de perfeição de todo o ser, nada pode adquirir nem se estender a algo que antes não alcançava. Por conseguinte, o movimento não lhe convém de nenhum modo. Por isso, alguns antigos, como que forçados pela verdade, afirmaram ser imóvel o primeiro princípio. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que Agostinho emprega aqui a linguagem de Platão, que dizia do primeiro motor que ele move a si próprio, pois chamava de movimento todo tipo de operação. Assim, compreender, querer, amar, se dizem movimentos. Como Deus compreende e ama a si próprio, esses pensadores disseram que Deus move a si próprio, mas não no sentido de que o movimento e a mudança são do que existe em potência, como falamos aqui da mudança e do movimento. Quanto ao segundo, deve-se dizer que a sabedoria é chamada móvel por semelhança, enquanto sua semelhança se estende até os últimos elementos das coisas. Com efeito, nada pode existir sem que provenha da sabedoria divina,
por uma limitação, como do primeiro princípio eficiente e formal. Assim, a obra de arte procede da sabedoria do artífice. Assim, para exprimir que a semelhança da sabedoria divina procede gradualmente das criaturas superiores, que dela mais participam, até as inferiores, que dela participam menos. Disse que há uma espécie de movimento progressivo da sabedoria divina em direção às coisas, como se disséssemos que o Sol procede até a Terra, na medida em que seus raios luminosos atingem a Terra. Dionísio assim o compreende quando diz: Todo processo de manifestação divina chega a nós pela ação do Pai das luzes. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que aproximar-se e afastar-se disse de Deus na Escritura, por metáfora. Como se diz que o sol entra na casa e dela sai, quando aí atingem os seus raios. Assim também se diz que Deus se aproxima ou se afasta de nós, à medida que recebemos o influxo de sua bondade ou a recusamos. Artigo 2º. Ser imutável é próprio de Deus? Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que ser imutável não é próprio de Deus. 1. Com efeito, o filósofo diz, no livro 2 da Metafísica: Existe matéria em tudo o que se move. Ora, existem substâncias criadas, como os anjos e as almas, que para alguns não têm matéria. Logo, ser imutável não é próprio de Deus. 2. Além disso, tudo o que se move em vista de um fim. Por conseguinte, o que já alcançou seu fim último não se move. Ora, há criaturas que alcançaram seu fim último, tal como os bem-aventurados. Logo, existem criaturas que não se movem. 3. Ademais, todo mutável é variável. Ora, as formas são invariáveis. Lemos com efeito no livro dos 6 princípios que A forma consiste numa simples e invariável essência. logo ser imutável não é próprio somente de Deus. Em sentido contrário, Agostinho escreve: Só Deus é imutável. As coisas que fez, vindas do nada, são mutáveis. Respondo: só Deus é totalmente imutável, e toda criatura é de certo modo mutável. Deve-se saber que algo pode ser dito mutável de duas maneiras: ou pelo poder que tem em si, ou pelo poder que outro tem. Com efeito, todas as criaturas antes de existirem não tinham a possibilidade de ser por um poder criado, pois nada criado é eterno, mas somente pelo poder divino, enquanto Deus podia criá-las. E assim como depende da vontade de Deus que as coisas sejam criadas, assim também, dessa vontade depende que sejam conservadas no ser. Com efeito, Deus as conserva no ser, dando-lhes o ser continuamente, a tal ponto que, se ele lhes subtraísse sua ação, como observa Agostinho, todas as criaturas seriam reduzidas ao nada. Assim como dependia do poder do Criador a existência das coisas, antes que elas existissem, também depende de seu poder, quando já existem, que deixem de existir. Portanto, elas são mutáveis pelo poder que está em um outro, a saber, Deus, pois por ele puderam ser criadas do nada, e podem ser a partir da existência reduzidas ao não ser.
Se se diz que uma coisa é mutável pelo poder que nele está, ainda assim, de certo modo, toda criatura é mutável. Há na criatura uma dupla potência, ativa e passiva. Chamo potência passiva aquela pela qual uma coisa pode alcançar sua perfeição, seja a que consiste no ser, seja a que consiste na obtenção de seu fim. Portanto, se se pensa a mutabilidade segundo a potência para ser, nesse sentido, não há mutabilidade em todas as criaturas, mas somente naquelas nas quais o que lhes é possível é compatível com o não ser. Por essa razão, nos corpos inferiores há mutabilidade, não só quanto a seu próprio ser substancial, pois sua matéria pode existir, estando privada de sua forma substancial, mas também quanto a seu ser acidental, se o sujeito é compatível com a privação do acidente. Por exemplo, este sujeito homem é compatível com o não branco, e por isso pode ser mudado do branco para o não branco. Ele pode passar de branco a não branco. Pelo contrário, quando se trata de um acidente que acompanha os princípios essenciais do sujeito, a privação deste acidente não é compatível com o sujeito. Segue-se que este sujeito não pode ser mudado quanto a este acidente. Por exemplo, a neve não pode tornar-se negra. Nos corpos celestes, a matéria não é compatível com a privação da forma, porque a forma atualiza toda a potência da matéria. Eis porque não são mutáveis quanto ao ser substancial, mas quanto ao ser do lugar, porque o sujeito é compatível com a privação de tal ou qual lugar. Enfim, as substâncias incorpóreas, como são formas subsistentes, que no entanto se referem a seu próprio ser, como a potência ao ato, são incompatíveis com a privação deste ato, pois o ser corresponde à forma, e nada se destrói, a não ser que perca sua forma. Daí que na própria forma não existe potência, a não ser, por conseguinte, essas substâncias imutáveis e invariáveis, quanto ao ser, como Dionísio afirma. As substâncias intelectuais criadas estão livres de geração e de toda alteração, como as espirituais e imateriais. No entanto, nelas permanece uma dupla mutabilidade. A primeira, enquanto estão em potência ao fim. Nelas, então, se dá a mutabilidade de eleição entre o bem ao mal, como diz Damasceno. A segunda, quanto ao lugar, na medida em que, dotadas de um poder finito, podem chegar a lugares a que antes não chegavam, o que não pode ser atribuído a Deus, que por sua infinidade ocupa todos os lugares, como já foi dito. Logo, em toda criatura há uma potência de mudança, seja quanto ao ser substancial, como nos corpos corruptíveis, seja apenas quanto ao lugar, como nos corpos celestes, seja em relação ao fim ou pela aplicação de sua energia a diferentes objetos, como entre os anjos. Em plano universal, as criaturas são todas, de modo geral, mutáveis segundo o poder do Criador, pois dele dependem ser ou não ser. E então, como Deus não é mutável de nenhuma dessas maneiras, é-lhe inteiramente próprio ser imutável. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que esta objeção procede daquilo que é mutável, quanto ao ser substancial ou acidental. Com efeito, deste movimento se ocuparam os filósofos. Quanto ao segundo, deve-se dizer que os anjos bons, além de sua imutabilidade quanto ao ser, que lhes cabe por natureza, têm a imutabilidade da livre escolha, graças ao poder divino. Permanecem, no entanto, mutáveis,
Quanto ao lugar. Quanto ao terceiro, deve-se afirmar que as formas são ditas invariáveis, porque não pode ser sujeito de variação, mas estão sujeitas à variação na medida em que o sujeito muda em conformidade com elas. É então evidente que elas mudam de acordo com o que são, pois não são chamadas de entes como se fossem o sujeito do ser, mas porque algo é por elas.